Então, na ação penal 504-65-12-94, depoimento do senhor José Aldelmário Pinheiro Filho. Excelência, tem uma questão de ordem. Qual seria, doutor? Na data de ontem, o jornal Folha de São Paulo publicou uma reportagem dizendo que o interrogando estaria negociando um acordo de delação premiada. Diz a reportagem que o teor do depoimento a ser prestado hoje teria sido negociado com o Ministério Público. E também hoje uma matéria do jornal Valor Econômico vai na mesma linha. Então, em atenção à lealdade processual, eu gostaria que Vossa Excelência indagasse ao Ministério Público se existe um processo de delação premiada e qual é o status desse processo. Perfeito. O Ministério Público pode esclarecer ou a defesa do próprio... Sim. Só daí pode alcançar o microfone, então, doutor? Posso pegar esse aqui? Ou tem que ser? Pode ser aquele lá. Isso. Fechar o vídeo, não tem problema. Doutor, fique à vontade. Excelência, respondendo à alegação do eminente advogado, sim, e existem conversas com o Ministério Público, não há a formalização de um acordo, muito menos a homologação deste acordo pelo Judiciário, mas há sim conversas estabelecidas por este advogado e os advogados hoje que atuam em nome de Léo Pinheiro com o Ministério Público. É isso. Aliás, isso seria dito textualmente pela defesa. Certo. Alguma coisa a acrescentar? Ou... Não, excelente. Só uma questão, excelência, desculpa. Perdão. O eminente advogado leu uma matéria da Folha de São Paulo dizendo que a matéria diz, segundo eu posso ter entendido, que a defesa teria negociado esse depoimento com o Ministério Público. Isso, de fato, não ocorreu. Okay? Então ficou o esclarecimento? Na verdade, Excelência, eu pediria então a suspensão, porque não é possível o interrogando prestar um depoimento se está em processo de delação premiada, como foi confirmado aqui. Porque há negociações em curso, evidentemente que a acusação está tendo um tratamento que a defesa também não tem. Porque se há uma negociação em curso, se há versões sendo negociadas, se há benefícios sendo estabelecidos, a defesa tem que saber claramente qual é a situação jurídica do interrogando para poder, assim, desenvolver o seu trabalho. Não é possível que haja hoje uma situação não esclarecida, quer dizer, como foi confirmada pelo ilustre advogado, esse acordo sendo negociado, não se sabe o status, e a defesa se sente absolutamente prejudicada ao saber que as negociações estão ocorrendo e sem que se tenha uma posição efetiva de qual é a situação jurídica do interrogando. Hoje o interrogando tem o direito constitucional de ficar calado e de mentir. Agora, se ele é um delator, aí a situação jurídica se altera. Então, essa indefinição da situação jurídica me parece bastante prejudicial à defesa. Certo. Veja, doutor, eu, na verdade, não vejo motivo para suspensão, porque, no fundo, o acusado pode vir aqui no momento interrogatório e ele vai se defender, vai dar a versão dos fatos, quer seja verdadeira, quer não seja verdadeira. O fato de existir um acordo em andamento, alguma negociação, não sequer se sabe se isso vai ser efetivado, não é causa de suspensão do processo. Vossa Excelência poderia dar um prazo, então, para que se esclareça? Não, está indeferido. Não, já foi esclarecido que está em negociação? Excelência, parece que a questão... Tem que ser no microfone, doutor, porque senão daí não fica nada registrado. Se Vossa Excelência puder registrar também em ata, a questão principal parece com a possibilidade de haver surpresas da defesa em relação à condução do processo. O processo demonstra uma realidade fática, empírica, até esse momento. Sim. Né? Se o interrogatório ele é realizado hoje com o intuito de se incluir fatos novos no processo, elementos novos, a defesa seria surpreendida e teria que se abrir possibilidade da defesa apresentar requerimento de novas provas, inclusive testemunhais. Por qual motivo? De onde, doutor, essa construção? Não entendo. Nós estamos antevendo... Nós temos uma acusação que não está sendo alterada, né? Excelência. Provas são produzidas durante o processo. Eu peço que Vossa Excelência registre anteriormente ao depoimento os protestos da defesa, para, no caso de haver surpresa durante o curso
do interrogatório, para que posteriormente a defesa possa fazer seus requerimentos e não haja uma surpresa do juízo em relação a isso. Veja, tem a fase do 402, né, doutor, que é para isso mesmo, porque logo depois do interrogatório podem ser requeridas diligências complementares. Então ficar registrado o protesto, mas a defesa vai ter a oportunidade de fazer eventuais requerimentos novos, se eventualmente aqui tiverem novos elementos. Eu gostaria só de registrar que, respeitando o trabalho, enfim, dos colegas, mas diante do teor da reportagem da Folha de São Paulo, que diz textualmente que eu já indeferi a questão que o doutor colocou. É outra questão? Isso é outra questão. Vossa Excelência me permita fazer uso da palavra. Qual que é a questão, doutor? Estou dizendo que diante do teor desta reportagem da Folha de São Paulo, que diz inclusive ter ouvido pessoas ligadas às investigações, nós fizemos um pedido à Procuradoria-Geral da República que apure aqui eventual ilícito, tendo em vista que um processo de negociação de uma delação premiada não pode, evidentemente, ocorrer dessa forma, sem que os outros corréus tenham conhecimento do que está se passando fora da luz do sol e também com uma situação posta aqui pelo jornal que não é compatível com a legislação. Então, existe hoje um pedido da defesa para que haja uma investigação em relação a esse fato, o que, ao meu ver, corrobora a necessidade de suspensão desse ato processual até que se apure e se aclare. Doutor. A questão já foi indeferida, e se a defesa formulou algum requerimento lá na Procuradoria-Geral da República, a Procuradoria-Geral da República deve apreciar, imagino. Mas é um elemento para Vossa Excelência analisar. Não, eu já analisei, não tem causa de suspensão. E como foi mencionado pelo doutor advogado, não existe negociação de teor de depoimento. Está indeferida a sua questão. Vamos então começar aqui a inquirição. Então, voltando aqui, senhor José Aldelmário Pinheiro Filho. O senhor foi acusado de um crime pelo Ministério Público Federal, na condição de acusado. O senhor tem um compromisso com a justiça. Desculpe. O senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Se o senhor fizer uso desse direito, isso não lhe prejudica pela nossa lei, certo? Certo. Não obstante, é a oportunidade que o senhor tem de falar no processo. Tudo que o senhor falar vai ser considerado para o julgamento. O senhor prefere falar ou o senhor prefere ficar em silêncio? Eu vou falar, Excelência, e esclarecer todos os fatos dentro da verdade. Foi mencionado que o senhor estaria num processo, o seu defensor, o Ministério Público estaria num processo de negociação de um acordo de colaboração premiada. Como não existe esse acordo, o senhor não depõe ali sobre a égide 12.850, não existe um acordo formalizado. Não obstante, eu vou advertir o senhor que, se for sua intenção realmente colaborar, que a única coisa que interessa à justiça é a verdade dos fatos, certo? Correto. Nada interessa à justiça que o senhor exagere ou o senhor exclui no seu depoimento, certo? Certo. E mesmo sem a égide de um acordo de colaboração, embora o senhor mantenha esse direito ao silêncio, embora o senhor possa até faltar com a verdade sem que o senhor sofra alguma penalidade, existem alguns tipos penais no nosso Código Penal, como por exemplo a denunciação caluniosa. Então, se o senhor, mesmo sem acordo, atribuir falsamente a alguém a prática de um crime, o senhor responde criminalmente. Correto. José Aldelmário, antes de começar o seu depoimento, algumas questões preliminares. O senhor assumiu o senhor já exerceu o cargo de presidente do Grupo OS, isso? Exatamente. Perfeito. Quando que o senhor assumiu essa posição? Eu fui presidente primeiro da construtora OS, depois presidente das duas holdings, OS Engenharia e OS Investimento, desde 1997, aproximadamente. 97, o senhor era presidente da construtora? Sim. Quando o senhor se tornou presidente das holdings? 2000, 2001. 2000, 2001. O senhor pode me dizer se a Petrobras era um importante cliente do Grupo OS? A Petrobras foi um cliente do Grupo OS quando nós adquirimos a Ultratec do Grupo Ultra. Uhum. Depois nós vendemos essa empresa e ficamos sem atuar na Petrobras. Viemos a retornar a ser contratado na Petrobras a partir de 2006, 2007, se não me falha a memória. E a partir dessa fase, a Petrobras era um importante cliente do Grupo OS?
Não, antes disso não. Tá, depois de Depois 2006. passou a ser. E o senhor sabe me dizer se era o principal cliente, não era o principal cliente, como é que era, vamos dizer, a receita proveniente da Petrobras para o Grupo OS em relação aos demais? Acredito que em torno de 10 a 15% 10 a 15%. de todos os nossos negócios, inclusive do exterior. E no âmbito da construtora? Tinha um peso maior, acho que em torno de 20 a 25%. Esse processo aqui em particular, ele trata de contratos que o Grupo OS teria obtido junto à refinaria do Nordeste Abreu e Lima e igualmente na Repar, né, o consórcio Conest e Renest, com 2 contratos, e no consórcio Compar. O senhor acompanhou esses contratos, essas obras? Sim, na medida da minha função de presidente, mas eu tinha as informações do que ocorria. O senhor participava das negociações também, não? Não. Relativos a esses contratos? Não. Qual que era o papel do senhor Agenor Franklin Magalhães Medeiros nessa época? Agenor era o diretor superintendente da nossa área de óleo e gás, petróleo e gás. A empresa era seccionada em diretorias superintendentes regionais e segmentadas também por tipo de negócio. Então, ele comandava a área de petróleo e gás. Ele que cuidava mais diretamente desses contratos, por exemplo? Ele e uma equipe, né? Isso diz respeito a uma outra ação penal, mas ela é mencionada amplamente aqui nessa denúncia. Houve já um caso que foi julgado, inclusive o senhor foi condenado, e que foi concluído que esses contratos teriam gerado pagamentos de vantagem indevida a agentes da Petrobras, especialmente ao senhor Paulo Roberto Costa. Esses contratos da Petrobras envolviam pagamentos a agentes da Petrobras? Sim. Isso acontecia de uma maneira frequente ou foram casos isolados? Frequente. O senhor pode confirmar ou não se o senhor Paulo Roberto Costa teria recebido esses valores? Eu vim conhecer o Dr. Paulo Roberto acho que no ano 2009, 2010, mas tinha conhecimento, sim. Ou essas vantagens indevidas, por exemplo, nesses contratos do Renest ou do Compar, quem negociou pela OS esses pagamentos? Na Repar e na Renest deve ter sido na parte do Paulo Roberto, né? Deve ter sido através dos nossos consorciados, né? Nós tínhamos posições minoritárias no caso da Repar e posição igualitária no caso da Renest, mas nós não éramos o líder do contrato da Renest, mas tínhamos pleno conhecimento do que ocorria. E fomos informados e tinha uma metodologia de pagamento disso. Havia também desses contratos, juntamente com os pagamentos a agentes da Petrobras, parte dos valores sendo direcionados a agentes políticos ou a partidos políticos? Sim. Existia alguma regra relativa a esses pagamentos? Não. Não existia regra. Existia regra para o pagamento para cada partido, mas dentro de cada operador desses partidos, a forma de pagar dependia de cada caso, de cada empresa. O senhor Paulo Roberto Costa, até depondo nesse mesmo processo, e também naquele, mencionou que havia uma espécie de percentual de pagamento de vantagem de vida de 1%, que seria dividido entre agentes da Petrobras e agentes políticos. Havia isso mesmo? Havia. No caso do senhor Paulo Roberto Costa, havia pagamento a algum partido específico? No caso... Ou algum agente político específico? Diretoria de abastecimento? Acredito que sim. Acho que o partido, o PP, né? Mas não sei se exatamente a forma como a OS fez esses pagamentos se foram direcionados diretamente. Tá. É porque foram usadas algumas outras empresas que recebiam os recursos nossos e depois distribuíam. No caso da Renest, sim, houve especificamente para o PSB em
Havia também pagamentos a agentes da Petrobras, da diretoria de serviços, por exemplo, o senhor Renato Duque, o senhor Pedro Barusco? Sim, havia. O senhor tinha conhecimento desses fatos na época? Tinha. Por que o senhor tinha conhecimento? Eu era informado em cada negócio que nós temos. Ao longo dos anos, a empresa é descentralizada, mas uma obra que tem um determinado vulto, eu tinha um conhecimento, sim, e autorizava. O senhor se recorda quem lhe informou a respeito dos pagamentos, por exemplo, o senhor Pedro Barusco e o senhor Renato Duque dentro da OAS? Ou o senhor negociou diretamente? Eu fui procurado pelo senhor João Vacari e ele me falou que tinha um pagamento de 1% para o PT. Isso foi diretamente comigo. Nessa obra da Renest? Na obra da Renest, na Repar, excelência, eu não me recordo, mas pode ter sido também. Esse dinheiro ia para o senhor João Vacari pessoalmente ou ele intermediava pagamentos a alguém? Esse dinheiro, existia uma metodologia de quando em quando, se via o quanto nós estávamos devendo para pagar, e ele determinava de que forma fosse feito esse pagamento. Várias vezes via doações oficiais, tanto ao Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, como a outros diretórios, ou, em alguns casos, para alguns políticos. Não sei se eu entendi, havia uma espécie de conta corrente? Sim. Conta corrente não bancária, uma conta corrente... informal, de débitos e créditos. E o que gerava créditos nessa conta corrente? Os créditos eram a cada faturamento recebido, né, a cada fatura recebida, se aplicava o percentual de 1%, e isso era contabilizado informalmente, e de quando em quando era feito um acerto com o senhor João Vacari, e ele nos orientava a forma que devíamos pagar. Somente essas obras da Petrobras, do Compare, do Renest geraram esses créditos ou outras também? Não, outras também. Da Petrobras? Outras também. Fora da Petrobras também? Fora da Petrobras também. Isso, o senhor tem mais ou menos, sabe me dizer quando isso começou? Quando esse procedimento começou, aproximadamente? 2004, 2003, 2004, excelência. Eu acredito que 2004. No nosso caso. Certo. O senhor que foi responsável, vamos dizer assim, no início desse procedimento por essa negociação? Ou outras pessoas? Não, nós não fazíamos parte daquele clube inicial da Petrobras. Certo. A OAS não fazia parte, até porque nós não vínhamos atuando. Então, esse clube ele tinha o privilégio sobre alguns contratos de maiores vultos. Uhum. Eu, na época, eu pessoalmente procurei o governo para demonstrar a nossa insatisfação pelo porte que nós já tínhamos da época, não podermos estar executando, participando das licitações desses contratos. E na Petrobras tem um sistema de avaliação dos grupos empresariais e tal. Então, eu precisava que o nosso cadastro fosse melhorado. E foi uma luta muito grande nossa para podermos participarmos dessas obras. Sendo que na primeira, que foi a Repar, nós tivemos que ter uma atitude muito dura com o mercado, dizendo, ou nós vamos participar disso, ou nós vamos dar um preço menor e isso vai acabar com esse tipo de restrição à nossa permanência. E assim foi feito, nos acomodaram na obra da Repar, nós participamos, me falei, em 24% ou 25% do montante da obra. E aí viemos a participar do clube a partir de 2007, 2008. E dentro desse clube se faziam ajustes de licitações? De negócios, de licitações, sim. Na Petrobras? Na Petrobras. E o senhor mencionou que o senhor procurou o governo? Procurei. Eu não entendi assim, o que o governo tinha a ver com o clube. Não tinha a ver com o clube, mas tinha a ver com a possibilidade da OAS ser aceita no cadastro da Petrobras para aquele nível de competição.
Pois bem, vamos aqui agora para essa questão do tal do triplex. Consta no processo que a OAS assumiu esses empreendimentos imobiliários do Bancop. O senhor participou desse procedimento, dessa negociação? Participei, sim. O senhor pode me descrever o que aconteceu? No ano de 2009, eu fui procurado pelo seu João Vacari, que tinha sido, era ainda, não me recordo, presidente do Bancop. E ele me colocou que a situação do Bancop era de quase insolvência, eles não estavam conseguindo, desculpa, eles não estavam conseguindo dar andamento em empreendimentos, alguns estavam paralisados, já tinham começado, e outros não tinham sido ainda iniciados. Ele me mostrou 6 ou 7 empreendimentos que o Bancop teria uma intenção de negociação conosco. Eu disse a ele que algumas premissas teriam que ser estabelecidas. O que nos interessava naquele momento, a área imobiliária nossa nós atuávamos na Bahia, estavam começando com alguns empreendimentos em Brasília, e São Paulo era um local que nós tínhamos o maior interesse. E facilitaria muito para a gente também o fato de alguns empreendimentos já estarem com comercialização praticamente feita. Então, isso ajudava muito. Uhum. Naquele momento também, os terrenos em São Paulo estavam muito supervalorizados em função do boom do mercado imobiliário. Então, ficou combinado, ele me mostrou a situação física de cada empreendimento e geográfica. Quando ele me mostrou esses 2 prédios do Guarujá, eu fiz uma ressalva a ele que não nos interessava atuar, tinha uma política empresarial nossa na área imobiliária, inclusive adotada por mim, de só atuar, que a empresa só atuaria em grandes capitais. Os nossos alvos eram Salvador, sim, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e Porto Alegre, por causa de um empreendimento grande que nós estávamos fazendo lá e ter um projeto imobiliário. Fora disso, nós não tínhamos interesse. Ele me disse, olha, aqui temos uma coisa diferente. Existe um empreendimento que pertence à família do presidente Lula. Diante do seu relacionamento com o presidente, o relacionamento da empresa, eu acho que nós estamos lhe convidando para participar disso por conta de todo esse relacionamento e do grau de confiança que nós depositamos na sua empresa e na sua pessoa. Diante disso, eu digo, olha, se tratando de uma coisa dessa monta, eu vou, de qualquer forma, eu teria que mandar fazer um estudo de viabilidade de cada empreendimento. Eu disse a ele, olha, não vejo problema, eu vou passar isso para a nossa área imobiliária, que é uma empresa independente, a empresa fará os estudos, eu volto com você e a gente vê se é viável, como é viável e com quem podemos negociar. Desculpa, essa conversa foi em 2009, isso? 2009. 2009. Bom, quando essa conversa foi concluída, eu procurei o Paulo Okamoto, que era uma pessoa do estreito relacionamento do presidente e também do meu relacionamento. Então eu procurei o Paulo Okamoto e disse, Paulo, o João Vacari me procurou com isso, isso e isso. O que é que você me recomenda, o que você me orienta? Eu disse, não, nós temos conhecimento disso e isso tem um significado muito grande. Primeiro, o Bancop, o sindicato tem muita ligação conosco, com o partido. E segundo, porque tem um empreendimento, um apartamento do presidente e eu acho que você é uma pessoa indicada para fazer isso pela confiança que nós temos em vocês. Eu disse, então pode... Tá bom, pode fazer, tá bom, voltei ao Vacari e com os estudos feitos, as 2 empresas, ele indicou as pessoas do Bancop que teriam autoridade para fazer, os membros da diretoria, e eu indiquei as pessoas da OAS que podiam negociar empresarialmente, né, porque realmente é uma negociação muito difícil, né? Sim. Empreendimentos que não tinham começado, os outros estavam no meio, tinha problema de já ações do Ministério Público, tinha um quadro bem complexo. Mas isso tudo acabou ocorrendo bem e foram iniciadas as obras de cada empreendimento, nem todas simultâneas, por causa de uma questão de uma liberava antes que a outra. Certo. E como é que isso se desdobrou depois? Bom, em 2010 aproximadamente,
aproximadamente, não, desculpe, em 2010, o jornal O Globo trouxe uma reportagem enorme sobre esse empreendimento e dizendo que o triplex pertenceria ao presidente, na época, ao presidente Lula. Eu fiquei preocupado pela exposição do assunto, tornei a procurar o Paulo Okamoto, eu tive com o João Vacari, depois procurei o Paulo Okamoto, dizendo como é que nós devíamos proceder, já que o triplex estava em nosso nome. E a aquisição por parte da família do presidente era de cotas e não tinha havido adesão para que o empreendimento, e eu tinha uma autorização, inclusive, para vender o que estava reservado anteriormente, que era um apartamento tipo. A informação, a orientação que foi me passada naquela época foi de que toque o assunto do mesmo jeito que você vinha conduzindo. O apartamento não pode ser comercializado, o apartamento continua em nome da OAS e depois a gente vê como é que nós vamos fazer para fazer a transferência ou o que for. E assim foi feito. Isso, voltamos a tratar do assunto em 2013, se não me falha a minha memória. Mas antes de entrar em 2013, alguns detalhamentos aqui que eu gostaria. Tem uns documentos do processo que, segundo o Ministério Público, apontariam que a aquisição do apartamento pelo ex-presidente e pela esposa dele se diriam respeito a um apartamento 141. Isso. Enquanto que esse triplex parece que teria um outro número, originalmente 174. 164. É isso que o senhor se referiu agora há pouco? Exatamente dizendo isso. Que a cota dizia respeito a outra unidade? A cota dizia respeito a essa outra unidade, que era um apartamento tipo, e nós, para que, quando negociamos com o Bancop todos os empreendimentos, tinha um procedimento padrão de que as pessoas que tinham adquirido anteriormente, diretamente da Bancop, se eles podiam aderir à nossa incorporação ou simplesmente ter o recurso devolvido, corrigido por uma regra que foi estabelecida. Eram criadas comissões em cada empreendimento dos adquirentes e isso era negociado, cada empreendimento com cada adquirente. No caso desse apartamento, não houve assinatura do termo de adesão. Mas e qual que foi a explicação? Porque todos não tinham que fazer essa adesão? Todos tinham que ou ficarem com a unidade ou terem os recursos devolvidos de uma regra pré-fixada. Nesse apartamento, eu fui orientado que eu poderia negociá-lo, porque o apartamento da família seria o triplex. Isso foi muito claro. O apartamento que o senhor poderia negociar, então, seria 141. 141, exatamente. Tá. E foi negociado. Não poderia negociar. Não poderia. Mas e quem ele orientou isso? O seu João Vacari e o Paulo Okamoto. Consta que esse apartamento 141 teria havido pagamentos pelo ex-presidente e sua esposa de ordem de R$200 mil ainda ao tempo da Bancop. Mas isso diria respeito a esse apartamento 141. Era o mesmo preço, o triplex desse apartamento 141? Não. O apartamento tipo, Excelência, se eu der algum número, é porque tem muito tempo e também a gente tinha 150 negócios ao mesmo tempo na empresa. O detalhe é difícil, mas você tratar do empreendimento que tinha o presidente, é lógico que eu tinha um conhecimento melhor. E foi feito algum depois que foi lhe informado que eles ficariam com o triplex e não com o 41, foi lhe informado alguma coisa sobre o preço, a diferença de preço a ser paga, então, pelo ex-presidente? Respondendo a sua pergunta, que eu acabei não... O apartamento tipo era de uma área de 80 metros quadrados. O apartamento triplex era 3 vezes essa área. Claro que a conta não é bem multiplicando por 3, porque tem a parte do terraço, né, que tem áreas descobertas, mas
como se fosse 2,5 vezes o preço, mais ou menos. Uhum. Mas nessa época, em 2009, alguém lhe falou assim, não se preocupe, porque o preço vai ser pago pelo ex-presidente por Não. fora? Isso não. E o senhor também não quis cobrar o preço? Eu não. Naquela época, em 2009, Aham. foi dito para mim: você, o apartamento triplex, essa unidade é uma unidade específica, você não faça nenhuma comercialização sobre ela. Isso pertence à família do presidente. A unidade tipo, você pode vender, porque eles não vão ficar com essa unidade. A unidade seria o triplex. E eu disse, como nós vamos resolver essa questão? Não, vamos iniciar. Em 2010, eu procurei o Vacari para conversar com ele como é que ele devia fazer. Não vamos mexer nesse assunto, tem campanha presidencial, não mexe nesse assunto agora. Vamos deixar, depois das eleições, a gente vê a forma, eu vejo com o presidente como é que vai ser feito isso. Bom, depois das eleições, não sei que período mais ou menos, o ex-presidente teve uma doença grave e eu não me sentia confortável de tratar num assunto desse. Eu só vinha voltar a tratar posteriormente com o João Vacari e com o Paulo Okamoto. Sempre eu tratava com o João Vacari e depois eu procurava o Paulo, que era a forma de... O presidente não estava hospitalizado ou depois em tratamento, inclusive de quimioterapia. E só vim tratar desse assunto com o presidente em 2013, eu pessoalmente com ele. E como é que foi isso? Ou melhor, antes só de prosseguir, eu vou interromper aqui pelo tamanho do áudio.